Cresci pobre em uma família abusiva. Consegui escapar com a ajuda do meu primo e construir uma vida melhor. Agora minha irmã está usando o filho dela para me pressionar a pagar o aluguel deles. Eu, 19 anos, cresci realmente pobre, seriamente pobre. Meu pai perdeu o emprego durante demissões em massa na empresa dele, poucos meses após o nascimento da minha irmã mais velha Estela. Minha mãe era dona de casa, então ela nunca teve dinheiro próprio para começar. Ele arrumou outro emprego, mas pagava significativamente menos. E aí começaram as dificuldades. Aparentemente 5 anos depois eu nasci. Desde muito nova ficou claro para mim que não era querida na família porque fui um acidente. E a única razão pela qual minha mãe decidiu me manter foi porque acreditava que interromper a gravidez teria sido errado. Então nasci na pobreza e vivi em uma casa onde meus pais tinham um quarto. E minha irmã e eu tínhamos que compartilhar o sofá-cama à noite. Dizer que minha família era tóxica seria um eufemismo. Não apenas meus pais, mas também seus parentes me tratavam como cidadã de segunda classe na minha própria casa. Então nunca realmente pareceu meu lar. Eu tentei muito fazer com que eles me notassem e se orgulhassem de mim, mas nada nunca foi suficiente. Estela era a estrela, aquela em quem toda a esperança e sonhos da família estavam depositados. Mas para ser direta, ela realmente não trabalhava nem metade do que eu. Então suas notas não eram tão boas. Apesar disso, ela era estrela e eu era ninguém. Simplesmente porque meus pais se recusavam a me ver como algo além de um fardo. Havia outra pessoa que era tratada da mesma maneira pela minha família. E essa era meu primo Sam. Ele passou bons anos comigo, quase 8. E mesmo assim era tratado exatamente como eu. O que me fez perceber que o comportamento da minha família não mudaria com o tempo. Ele era filho da minha tia materna que tinha perdido o marido para um ataque cardíaco quando ele era jovem e estava vivendo do que ele deixou para ela. Ela odiava Sam porque ele não conseguia manter o emprego por mais de 3 meses pois sempre estava muito distraído e perdido. Não posso culpá-lo porque ele era um gênio musical e eu realmente gostava do Sam porque apesar de ser muito mais velho que eu, ele me tratava com respeito e conversava comigo como um adulto. Quando minha tia vinha nos visitar, conversávamos e tentávamos esquecer o fato de que nossas famílias nos odiavam. Foi bom passar tempo com ele. E mesmo que Stella não entendesse, ela tentava fazer parte do nosso pequeno círculo também, então crescemos nós 3 juntos. Mas eventualmente Stella começou a sair mais com os amigos da escola e nos víamos menos. Meu sofrimento continuou e até piorou quando Stella deveria ir para a faculdade e minha mãe percebeu que ela teria que frequentar sua escolha de segurança porque a primeira opção era muito cara. De alguma forma isso foi culpa minha e eu levei uma bronca por causa disso, mas quando tentei me defender, minha mãe realmente me deu um tapa na cara e ninguém disse nada sobre isso. Já fui machucada antes, mas eram apenas batidinhas leves nos nós dos dedos ou um tapa na parte de trás da cabeça se não estivesse prestando atenção, nunca um tapa de verdade. Então foi chocante para mim, mas aprendi a ficar de boca fechada depois disso. Eu tinha 13 anos na época, mas ainda não esqueci como aquele tapa doeu por horas fisicamente e por dias emocionalmente. Stella se formou com notas decentes 3 anos depois e estava prestes a começar seu primeiro emprego. Mas não pôde pois descobriu que estava grávida de 6 semanas na época, infelizmente para Stella e seu bebê. O cara que deveria ser o pai já tinha se formado e tinha voltado para seu país pois era um estudante de intercâmbio. Então o pai do bebê não estaria presente já que ela nem conseguia encontrá-lo pois ele a bloqueou assim que ela contou a notícia. Agora ela teria que criar seu filho sozinha. Naquela época eu tinha 16 anos e já estava trabalhando em empregos de meio período para contribuir com a família, mas quando Stella voltou para casa grávida, a pressão começou a aumentar sobre mim e meus pais começaram a me tratar ainda pior. Sam já havia se mudado. Ele se formou na faculdade e estava trabalhando em um restaurante para se sustentar. Eu mantinha contato com ele e contava a ele todos os meus problemas e ele fazia o melhor para me consolar. Mas isso era tudo o que ele podia fazer, pois também tinha sua própria vida. Finalmente o bebê nasceu e uma semana depois minha mãe realmente arrancou minha sobrinha de mim e me disse que eu não merecia estar perto dela já que eu era a razão pela qual Stella e sua filha tinham que ficar enclausuradas na pequena sala de estar porque eu não tinha vergonha na cara e continuava morando com eles apesar de ter sido dito várias vezes que não me queriam de jeito nenhum. Foi o dia em que finalmente discuti com minha mãe e disse a ela que eu tinha todo o direito de morar naquela casa porque eles foram os que escolheram me ter. E ela me disse que da mesma forma ela tinha todo o direito de dizer o que quisesse para mim porque me trouxe a este mundo e me criou, mesmo eu sendo uma garota ingrata. Ela disse muitas outras coisas que não quero repetir, mas naquele dia eu soube que precisava sair daquela maldita casa de alguma forma. Então empacotei minhas poucas coisas e fui para o lugar do Sam. Ele morava em um apartamento muito pequeno com um colega de quarto e ficou surpreso ao me ver lá. Mas quando contei a ele que simplesmente não conseguia mais voltar e que não aguentava mais o maltrato, ele não me rejeitou, mesmo sabendo que seria difícil para mim.
Deixei apenas 1 ano e meio de escola de qualquer maneira, e como eu frequentava a escola pública não havia custo, então pude sair da casa dos meus pais. Foi difícil, não vou mentir, tivemos que viver com um orçamento apertado. E eu estava realmente preocupada com o que faria para a faculdade já que tinha aversão a empréstimos estudantis. Mas então 1 semana antes de me formar no ensino médio um milagre aconteceu. Mesmo quando penso sobre isso agora sinto que o universo estava cuidando de mim o tempo todo. Os avós do Sam, os pais do pai dele, cortaram relações com a mãe dele após a morte do pai, por causa do comportamento dela. O que não é surpreendente pois ela é irmã da minha mãe. Para retaliar ela negou a eles o direito de manter contato ou visitar o Sam, então ele perdeu o contato com eles após a morte do pai, que aconteceu quando ele era muito jovem. Ele só conseguiu reconectar com a avó que de alguma forma conseguiu localizá-lo com a ajuda de seu advogado quando estava em seu leito de morte. O avô dele faleceu alguns anos após o pai e a única sobrevivente era a avó que acabou falecendo eventualmente. Eles deixaram para ele a casa, todo o dinheiro que tinham guardado para ele ao longo da vida e algumas outras joias caras. Sam herdou tudo isso e acabou com uma quantia de dinheiro surpreendente que nenhum de nós esperava. Claro, ele ficou muito triste por não ter conseguido reconectar adequadamente com a avó até que ela estivesse à beira da morte. Mas finalmente havia uma solução para todos os nossos problemas financeiros. Continuamos a viver frugalmente e tentamos economizar o máximo possível. Mas Sam voltou a tocar guitarra e eu comecei a procurar faculdades que também oferecessem bolsas de estudo apenas para garantir. Minhas notas eram ótimas, então consegui entrar em uma boa faculdade e estou no 2º ano atualmente. Consegui uma bolsa de estudos e também trabalho meio período como tutora. Sam fez aulas de música por cerca de 1 ano e depois de tocar em alguns shows aqui e ali, ao lado de seu trabalho de garçom, conseguiu um emprego como instrutor de música em uma escola particular chique, com um salário muito melhor. Então agora não somos exatamente ricos, mas estamos muito melhor do que costumávamos ser, e sou realmente grata por toda a ajuda que Sam me ofereceu ao longo dos anos. Ele realmente merece isso e muito mais. Não mantive contato com meus pais, mas eu e Stella nunca nos excluímos ou bloqueamos em nenhum lugar, nunca mais nos falamos. Embora ela não tenha protestado ou tentado me fazer ficar no dia em que saí de casa, então não achei que tinha mais nada a dizer a ela de qualquer maneira. Fiquei desapontada, mas não surpresa porque apesar de amá-la, e ela afirmar que também me amava, ela nunca realmente se posicionou por mim. Minha sobrinha tem um pouco mais de 3 anos e tenho acompanhado seu crescimento nas redes sociais, mas não voltei para vê-la pessoalmente, foi triste. Mas eu havia aceitado o fato de que isso era o máximo que conseguiria da minha família e havia desistido de qualquer esperança de reconciliação. No entanto, cerca de 3 semanas atrás, Stella entrou em contato comigo logo após eu postar que Sam havia me comprado um celular novo. Não era muito caro, mas era meu aniversário e meu celular antigo estava danificado. Então ele me deu um novo e eu estava animada com isso, então decidi postar. Não esperava nenhuma reação, mas Stella entrou em contato comigo para me parabenizar, agradeci a ela e pensei que seria só isso. Mas ela iniciou uma conversa comigo e estava sendo muito doce, então acabei conversando com ela por um tempo. Eu não queria admitir, mas senti falta dela e da minha sobrinha, então foi bom conversar com alguém com quem cresci e estava acostumada. Sam era um ótimo irmão mais velho, mas nossa diferença de idade era significativa e ele também estava sempre muito ocupado. Eu o amava, mas também sentia falta da minha irmã e queria vê-la mais uma vez. Então quando Stella perguntou se eu estaria disposta a nos encontrar para tomar um café no próximo fim de semana, concordei sem pensar 2 vezes. Nos encontramos para tomar café alguns dias depois, ela levou sua filha junto e fiquei emocionada em vê-la, assim como minha sobrinha. Conversamos e passamos um bom tempo juntas, mas quando foi hora de ir para casa Stella se emocionou. Aquilo me preocupou um pouco e quando perguntei a ela sobre isso, ela me disse que nossa mãe estava realmente doente e tinha perguntado sobre mim com frequência. Até meu pai sentia minha falta e perguntava por mim várias vezes por semana. Ela me disse que todos em casa queriam que eu voltasse, mas eu não estava convencida. Não tinha esquecido a forma como fui tratada quando morava com eles e recusei ser convencida a voltar. Infelizmente foi então que Stella jogou sua carta na manga. Ela disse que minha sobrinha ficaria feliz se eu voltasse e jantasse com a família apenas por um dia. Com lágrimas nos olhos ela me pediu para voltar e pelo menos dar a eles uma última chance. Ela também mencionou que sua filha estava tendo dificuldade para ler e temia que fosse disléxica. Então ela precisava da minha ajuda para ensiná-la já que sempre fui uma estudante brilhante e ela sabia que eu ajudaria seus filhos mesmo na faculdade. Ela insistiu que sua filha precisava de ajuda e que significaria o mundo para eles se eu concordasse em voltar para casa com eles. Depois de um tempo não pude mais simplesmente dizer não, porque Stella estava se esforçando muito para me dar uma chance, então concordei em ir para casa com ela para jantar. Ela me disse que tinham se mudado da casa antiga para uma nova, mas não mencionou como conseguiu comprar um apartamento tão rapidamente.
Ela também não me disse nada sobre seu trabalho, o que foi estranho. Mas eu estava muito ansiosa para voltar para casa pela primeira vez para pensar em qualquer coisa disso. Stella não informou ninguém em casa, mas quando cheguei meus pais estavam agindo como se estivessem me esperando, o que deveria ter me alertado. Minha mãe até trouxe a louça bonita para mim e estava sendo muito doce comigo, o que parecia muito estranho. Depois de algumas conversas triviais, ela finalmente me perguntou sobre meu celular e o que eu tinha feito todos esses anos. Então contei a ela que Sam havia me comprado um novo celular e que atualmente estava no segundo ano do meu curso de administração de empresas, que durava 3 anos. E depois começaria a procurar um emprego. Eu disse a eles que estava morando com Sam agora. Mas não entrei em detalhes e eles não pareciam se importar também, porque a próxima coisa que minha mãe mencionou foi que eles tiveram que vender a antiga casa onde morávamos, porque os tempos estavam difíceis e atualmente estavam morando neste apartamento alugado. Até minha tia, mãe do Sam, tinha vendido sua casa e todos estavam morando juntos no pequeno apartamento. Não disse muito sobre isso, mas ela começou a me dizer que agora que meu pai estava perto da aposentadoria e estavam gastando suas economias rapidamente. Eu podia sentir que ela estava se preparando para algo e estava prestes a me despedir quando ela finalmente parou de rodeios e me disse que agora, como eu e Sam estávamos ganhando uma vida decente, deveríamos considerar contribuir para o sustento deles para retribuir o que eles haviam feito por nós. Não sabia o que dizer, e aos poucos percebi que isso era apenas uma maneira de me fazer voltar para casa por dinheiro. Nada do que Stella tinha dito sobre minha família sentindo minha falta e querendo que eu voltasse era verdade, e eu havia sido enganada. Então disse a eles que não poderia ajudar e me levantei para sair, mas minha mãe disse que eu precisava ficar para o jantar. Eu insisti que não estava com fome e só queria voltar para casa. Mas minha mãe perdeu a paciência e disse que eu precisava ficar e pagar a eles para que pudessem pagar o aluguel em dia neste mês. Ela estava realmente rude e qualquer traço da mulher extra doce que me cumprimentou à porta quando cheguei, tinha desaparecido. Fiquei muito desapontada e decidi confrontar minha irmã e perguntar a ela se era isso que ela queria dizer quando disse que nossos pais realmente sentiam minha falta. Mas Stella se recusou a me olhar nos olhos. Em vez disso, minha mãe respondeu e disse que eles realmente não se importavam comigo, mas eu tinha que pagar a eles por tudo que tinham feito por mim durante minha infância. E que tinha sido ela quem tinha dito a Stella para ir me encontrar, e me fazer voltar para casa para que pudéssemos conversar. Ela me acusou de ser egoísta e disse que se eu e o Sam podíamos nos dar ao luxo de viver por conta própria, e comprar aparelhos sofisticados, então tínhamos dinheiro suficiente para ajudar nossas famílias também. Ela disse que devíamos isso a eles, e minha tia e meu pai me disseram que tínhamos que providenciar isso até o final da semana. Fiquei chocada com a audácia de suas exigências e simplesmente perdi a paciência. Disse a minha mãe que na verdade desejava que ela e toda a sua família fossem expulsas para a rua, exceto minha sobrinha, claro, porque a única coisa errada que ela fez foi nascer de alguém como a Stella. Minha mãe ficou furiosa, começou a me xingar e até tentou me bater de novo, mas agarrei o braço dela no ar e a empurrei com toda a força que pude. Ela caiu de volta no sofá e, aproveitando o choque de todos, decidi fugir. Depois disso, corri até o ponto de ônibus mais próximo e peguei o primeiro ônibus que consegui. Felizmente ninguém me seguiu e consegui chegar em casa em segurança. Sam não tem contato com sua mãe desde que saiu de casa e eu não contei a ele sobre nada disso porque tenho medo de que ele fique desapontado com minha fraqueza e estupidez. E pior ainda, Stella me enviou uma mensagem dizendo o quanto fui terrível com nossa família, e me acusou de agredi-los fisicamente. Foi literalmente legítima defesa, mas eu deveria ter percebido que eles encontrariam uma maneira de usar isso contra mim de alguma forma. Minha mãe provavelmente até tentou me bater para que eu reagisse de alguma forma e me provocasse essencialmente. Agora realmente não me importo com nenhum deles. Mas Stella me disse que eles realmente precisam do dinheiro o mais rápido possível porque senão serão despejados, e ela não quer essa vida para a filha dela. Ela está trabalhando como babá, mas isso mal cobre as contas, e todos os outros já juntaram seu dinheiro para poder pagar as contas e cobrir suas despesas nos últimos anos. Mas eles simplesmente não conseguiram fazer isso sozinhos. Não quero ajudá-los de jeito nenhum, mas também não quero que minha sobrinha sofra. Já se passou uma semana e ainda não fiz nada a respeito disso. Não contei a Sam e não consegui decidir se devo ajudar minha família ou não. Para ser sincera, não estou inclinada a dar dinheiro a eles porque não fizeram nada por mim como estão reivindicando. Exceto tornar minha vida um pesadelo do qual tive que escapar há alguns anos. Eles eram tóxicos e não tinham respeito por ninguém. Mas agora que eu e o Sam finalmente estávamos indo bem, eles estavam aqui para reivindicar a parte deles, mesmo que não devêssemos nada a eles. Não parece justo e não acho que eles tenham direito a nada. Então não me sinto mal por não querer ajudar minha família tóxica, incluindo minha sobrinha de 3 anos, com dinheiro depois de terem me maltratado por anos enquanto eu crescia. Mas agora estão à beira da falta de moradia.
Atualização. Ei, então decidi não ajudá-los e também contei tudo para o Sam sobre o que aconteceu na semana passada, como todos aqui me aconselharam. Felizmente ele foi gentil e não me fez sentir estúpida por cair naquela pequena encenação da Stella. Ele me disse que é natural as pessoas sentirem falta de suas famílias. Não importa o quão tóxicas sejam. Simplesmente porque é o que estávamos acostumados por tanto tempo e nos ensinaram a acreditar que devemos a eles amor e afeto. Não importando como nos tratam apenas porque somos ligados pelo sangue. Mas desaprender essas coisas é um processo e eu vou conseguir de alguma forma. Ele me confortou e me tranquilizou de que não sou uma pessoa terrível por não querer ajudar minha família. Eles estão usando minha sobrinha para tocar o cartão de vítima, mas não preciso ajudá-los se eu me sentir mal por ela. Se eles forem despejados e acabarem sem teto, posso simplesmente ligar para os serviços de proteção à criança e conseguir que ela seja realocada. Se for isso que eu quiser para ela, mas a conclusão é que não preciso me sentir culpada por afastá-los quando pediram ajuda. E isso ajudou porque eu estava me sentindo imensamente culpada por tudo. Obrigado a todos que comentaram no meu post também, foi muito gentil da parte de vocês tentar me confortar, e ajudou saber que não sou a única por aí que teve uma infância assim. É triste, mas também reconfortante saber que nunca estou sozinha. Atualização 2. Sam e eu estávamos tentando esquecer todo aquele episódio que aconteceu com nossas famílias 2 semanas atrás. Mas infelizmente a Stella simplesmente não deixa para lá e continua me mandando mensagens incessantemente. Tentei bloqueá-la, mas ela começou a mandar mensagens de outro número. Até tentei trocar de número, mas aí ela passou a criar perfis falsos e a enviar mensagens desses perfis sem parar. Poderia ter desativado minha conta por completo, mas isso simplesmente não fazia sentido e o Sam concordou. Não tínhamos feito nada de errado, então por que tínhamos que nos esconder como se fossemos os vilões aqui? Então decidi finalmente responder a ela de uma vez por todas. Desbloqueei o número dela, liguei para ela e informei que se ela me mandasse mais mensagens eu a denunciaria por perseguição e assédio, e que seria ainda pior para ela do que qualquer situação em que ela estivesse atualmente. Ela começou a discutir comigo e me acusou de ser egoísta, então decidi lembrá-la do que ela fez comigo no passado. Ela nunca me defendeu porque queria continuar sendo a filha de ouro para nossos pais. Ela me manipulou e usou sua filha para me fazer voltar para casa apenas para que sua mãe pudesse me atacar mais uma vez. Como se minha infância já não tivesse sido traumatizante o suficiente. E como se isso não bastasse. Ela continuou me mandando mensagens e exigindo que eu pagasse o aluguel dela e de sua família quando nunca fizeram nada para me ajudar e ajudar o Sam quando precisávamos. Eu disse para ela apodrecer no inferno e então desliguei a ligação, finalmente me sentindo muito mais aliviada. Ela não me ligou desde então e espero que continue assim porque não acho que aguentaria mais. Atualização 3. Ei pessoal, então essa atualização vai ser bem curta porque é apenas uma boa notícia que eu queria compartilhar. O Sam está organizando um musical para a escola e vai ser enorme. O que significa que ele vai ter um aumento enorme agora e eles podem até transformar isso em um evento anual. Ele me disse que já está vendo muito burburinho sobre isso entre os alunos dele, então ele está otimista quanto à recepção e estou emocionada por ele, torcendo para que essa oportunidade seja o início de algo ótimo para nós dois. Quanto à minha família, não sei o que aconteceu com eles porque eles não se deram ao trabalho de me contatar, mas felizmente descobri por um amigo que por acaso conhece uma das amigas da Stella, que ela deu minha sobrinha para ela cuidar por algumas semanas. Então estou presumindo que eles foram despejados, mas ela teve o bom senso de colocar minha sobrinha em um ambiente seguro antes que isso acontecesse. Eu disse a esse amigo para me manter informada sobre ela e espero que a pobre menina não tenha que sofrer como eu sofri. Talvez eu tente fazer algo por ela depois de me formar, mas não sei. Por agora estou apenas esperando que tudo dê certo.